Olá, eu sou Gustavo Carril de Exame.com e este é o programa Portfólio. Nesta semana entrevistamos Francisco Petros, presidente do Conselho de Supervisão dos Analistas de Valores Mobiliários. É ele o responsável pela fiscalização dos analistas e também pelos relatórios que eles emitem. Confira a entrevista a seguir. Bom, Francisco, então o que faz exatamente esse Conselho de Supervisão? O Conselho de Supervisão dos Analistas do Mercado de Capitais é o órgão que foi instituído pela CVM através de uma resolução específica que supervisiona a atividade do analista de investimento. Portanto, ele tem responsabilidade para fiscalizar, para orientar e para ver os parâmetros técnicos e éticos que são adotados pelos analistas para o fornecimento das informações financeiras sobre ações, ou valores mobiliários em gerais, e que são fornecidos ao público em geral e à clientela de corretoras, instituições financeiras e assim por diante. Certo, então é o conselho da APIMEC, não é da CVM. Ele é um conselho que ele é originário da APIMEC, mas ele tem independência, é um órgão independente da associação e que ele tem a função regulamentar desta fiscalização. Portanto, é um organismo constituído num regime de regulação dos próprios analistas, mas que tem poderes para fiscalizar e para punir eventuais erros ou eventuais quebra dos padrões éticos e técnicos que são adotados para a confecção, por exemplo, de relatórios financeiros. Bom, Francisco, então, em outras palavras, é um conselho que fica de olho nos relatórios, no que os analistas têm falado por aí de recomendações para os investidores, é mais ou menos isso? Exatamente. Obviamente, dentro desse parâmetro, o objetivo desse conselho existe um objetivo de orientação. Ele também coloca aspectos éticos e aspectos técnicos que devem ser adotados pelos analistas no sentido de beneficiar o público investidor. E, em última instância, o grande beneficiário deste conselho, do trabalho executado pelo conselho, é o de propiciar ao público investidor condições de reclamar ou levantar aspectos relacionados com os relatórios que são fornecidos para a tomada de decisão de investimentos. Tá. Bom, o investidor que estiver insatisfeito ou acha que que leu uma recomendação que estava equivocada, ele pode recorrer ao conselho na APIMEC. Como ele pode fazer isso? Ele pode através do próprio site, o www.apimec.com.br. Existe uma área específica, que inclusive tem o telefone, e ele pode pedir para falar com a Superintendência de Supervisão e dizer o que está acontecendo. A partir desse momento é feita uma investigação. Essa investigação ela é concluída no âmbito executivo e, uma vez existindo alguma quebra de parâmetro ético ou técnico, isso é levado ao conselho que julga este caso e aplica penas, que podem ser desde uma simples advertência até a própria perda da licença do analista de atuar no mercado de capitais. Há também a possibilidade de uma multa, e até quanto que pode chegar um valor desse? Essa multa depende muito dos parâmetros das operações, daquilo que está relacionado com o malefício provocado pelo relatório. Dependendo de quanto o investidor perdeu, por exemplo, ao seguir tal recomendação. Exatamente. Existe toda uma regulamentação, existe um código de processo, existe um código de conduta. Portanto, existem parâmetros regulamentares que são seguidos por este conselho. E a partir do julgamento do caso concreto, são aplicadas diversos tipos de penalidade. Bom, e agora, existe algum plano de metas ou de objetivos do conselho agora para esse ano de 2011? Existem. Primeiro, é importante dizer que já existem 900 analistas que estão sob a supervisão direta desse conselho. Hoje, todos os relatórios desses analistas são remetidos para o órgão regulador, no caso, a Superintendência de Supervisão. Então, ou seja, quando ele emite o relatório, ele manda para vocês também? Ele é obrigado a mandar, ele é recomendado que ele mande e há uma fiscalização. Tem uma equipe que lê todos os relatórios? Tem uma equipe que lê desde os parâmetros, vamos dizer, mais gerais desse relatório. Obviamente, como existe uma grande quantidade de relatórios, não se entra no mérito da recomendação, não se entra no mérito das especificações técnicas. O objetivo é verificar se aquela opinião que foi construída e que foi dada para o distinto público,
ela está acompanhada de parâmetros técnicos e éticos coerentes com a atividade do analista e com o interesse do investidor. Esse é o grande parâmetro que é seguido por essa superintendência. Portanto, nós estamos falando não de uma restrição à opinião dos analistas, mas nós estamos falando basicamente do seguimento de parâmetros relevantes para o investidor. Sim. Por exemplo, conflitos de interesse que eventualmente os analistas possam ter. Quais são? Por exemplo, ter uma posição própria e se recomendar aquela ação para o público. Ou seja, ele tem a ação e recomenda a compra dela. Por exemplo. E não identifica isso no relatório. Ele pode identificar isso no relatório. Todos os eventuais conflitos que possam existir internamente à instituição e externamente ou intrinsecamente ao próprio analista, elas têm de ser explicitadas nesse relatório. São aquelas letras bem pequenas ao final do relatório que o investidor tem que ter um disclaimer. São letras pequenas, mas é importante relevar que o fato de que o disclaimer foi feito faz com que, a partir da existência do conflito, uma série de ações obrigatórias tenha de ser feitas pelo analista. Porque no momento que existe um conflito de interesse, que ele é declinado, ou seja, ele é conhecido, isso faz com que o analista assuma uma série de responsabilidades correlatas. Então, não é o fato somente de existir na letra do relatório, mas o importante é quais são os parâmetros e o comportamento que, em vista desse conflito de interesse, o analista adota. Portanto, nós estamos falando de coisas concretas, não se trata apenas de uma liturgia que, uma vez formalmente cumprida, não tem efeitos. A expectativa do comitê de supervisão, ou seja, do conselho de supervisão, é que cada vez mais os analistas estejam atentos à sua própria atividade, inclusive perante as atividades da própria instituição financeira, porque existem conflitos que não são inerentes ao analista, mas à instituição. Por exemplo, a instituição que está cuidando de uma emissão de ações, ela tem parâmetros internos e regulamentares da própria normatização dos analistas que têm de ser seguidas. Portanto, nós estamos falando de aspectos concretos que influenciam o valor das ações, que influenciam as ações dos analistas e as decisões dos investidores. Nós estamos falando, em última instância, de dinheiro. Sim. Bom, até recentemente a gente via que os relatórios vinham, às vezes, sem o nome do analista. Isso parece que já mudou, os nomes sempre vêm ali mostrados nos relatórios. Agora eu queria saber uma coisa, o analista que escreve ali e eventualmente entra no processo e é multado, a instituição que emprega esse profissional também é responsável pelo relatório? Não. O analista é pessoalmente responsável pelo que escreve. A responsabilidade incide sobre o que ele faz. Agora, se a instituição provoca cria-se alguma situação constrangedora ao trabalho do analista, ele inclusive tem o predicado, tem o direito de informar isso ao conselho, que toma as providências, inclusive juntamente à Comissão de Valores Mobiliários, que é quem supervisiona as instituições financeiras. Então, isso é um aspecto muito importante. A responsabilização da opinião é personalíssima, ou seja, cabe àquele que as emite. Portanto, se houver constrangimento nessas opiniões, ele é inclusive obrigado a denunciá-las, de sorte que ninguém pode alegar que agiu de determinada maneira em função de uma ordem dada pelo seu superior ou pela instituição na qual trabalha. Bom, então, na hora que ele for pressionado, o caminho que ele deve tomar é realizar uma denúncia ao conselho. Ao conselho. Isso é confidencial ou ele tem que se expor? Todo o processo, na sua fase inicial, tem natureza confidencial. Por uma razão simples, porque não se conhece ainda a natureza do ocorrido, não se conhece as informações relacionadas com ele, mas uma vez iniciado o processo, ele passa, inclusive as decisões têm natureza pública, porque a satisfação a ser dada não é somente a comunidade dos analistas, nem a comunidade financeira ou de negócios, mas é sobretudo a comunidade investidora, o distinto público e a sociedade em geral que tem interesse naquela questão. Bom, Francisco, então boa sorte nesse primeiro ano aí do Conselho de Supervisão. Obrigado. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Legal, muito obrigado. Bom, e a vocês muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa.